talvez a Miranda não tenha sido a grande vilã dessa história. Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o seu like e me segue para saber um pouco mais. Pessoal, alguns meses atrás eu postei um shorts aqui no canal e nesse shorts eu falei um pouco sobre o filme O Diabo Veste Prada. Postei 3 shorts. Esse short está batendo aí quase 2.250 mil views só aqui no YouTube. É o seguinte, nesses shorts eu abordei um pouco sobre a Miranda Priestly e a Andrea Sarkis do filme O Diabo Veste Prada. Esse filme, para quem não sabe, eu vou contextualizar aqui um pouco para vocês. Ele fala um pouco da história de uma jornalista recém-formada, a Andrea, e ela vai para Nova York em busca de trabalho. E aí ela acaba sendo chamada para uma revista chamada Runway. E lá tem uma chefe, que basicamente é uma chefe que imita os funcionários, que maltrata os funcionários. E a Andrea tá passando por todo esse processo ali dentro da Runway. Só que de repente a Andrea começa a crescer dentro da carreira dela, dentro da revista. Motivada inclusive, mantendo-se lá, ela se motiva em que estando lá por mais tempo, ela conseguiu um trabalho em outra revista da cidade, né? E chegou um tempo que a Andrea conseguiu diversas coisas, ela conseguiu crescer muito na empresa e aí ela resolve sair para conquistar um novo emprego em outro lugar. Basicamente a gente vê nesse filme a história de uma pessoa recém-formada que vai buscar emprego em um lugar e ela tem que passar por certas humilhações dentro do trabalho dela, né? Então basicamente o contexto desse filme é abordando como que essa funcionária ela tem que lidar com uma chefe totalmente arrogante, totalmente autoritária, que maltrata os funcionários, mas e ninguém faz nada, né? Absolutamente ninguém faz nada. No contexto que a gente vive hoje em dia, eu acho que foi muito criticado naqueles shorts por causa disso. A gente entende que não é mais normal você ter que passar por uma humilhação como a que a Andrea passa no filme. Você tem que passar por situações de se colocar em situações até de perigo. A gente vê ela correndo no meio da rua, entre os carros, para resolver um problema da chefe dela, né? Às vezes até dirigindo um carro sem freio, quase morrendo atropelada. Ela correndo no meio de uma avenida movimentada para conseguir encontrar, enfim, com uma pessoa que tem um livro que vai passar para ela. São situações que hoje em dia seria, no Brasil principalmente, você não consegue imaginar que seja possível que um funcionário consiga viver. Só que a gente tem que analisar, e essa é a proposta que eu quis passar naquele shorts, e é essa proposta que eu vou passar nesse vídeo para vocês. É o seguinte, a gente não tem que na verdade a gente não pode analisar aquele filme ao pé da letra, valendo do que a gente vive no Brasil hoje em dia. Primeiro, por quê? A gente vê a Andrea falando no filme algumas vezes que ela deveria estar naquele trabalho, deveria passar por tudo aquilo, porque se ela estiver durante um ano naquela revista, facilmente ela conseguiria emprego em qualquer revista da cidade, qualquer uma. Só falar que ela trabalhou com a Miranda Priestly, ela conseguiria uma vaga em qualquer revista da cidade. E era isso que motivava ela, naquele tempo todo que ela esteve junto com a Miranda, em ter que passar por tudo aquilo, né? E enquanto ela tinha essa visão sobre ela mesma dentro da revista, ela começou a ver que ela começou a crescer. Ela conseguiu crescer mais, inclusive, da outra funcionária que estava lá há mais tempo. Por quê? Porque a Andrea conseguia se destacar em tudo que a chefe dela pedia para ela fazer. Ela conseguia um livro raríssimo que nem foi lançado. Ela conseguia memorizar uma lista de convidados muito mais do que a outra menina, que inclusive montou a lista de convidados. Então ela conseguia fazer coisas que a outra não conseguia, por exemplo. Ela conseguiu inclusive mudar a própria estética, porque para trabalhar na revista Runway, basicamente você tinha que ser como as pessoas que trabalhavam ali, como as pessoas que apareciam na revista, né? Uma pessoa que se veste bem, que arrumava o cabelo muito bem, que se maquiava, e esse não era o perfil da Andrea antes de entrar na revista. O perfil dela era de uma pessoa normal, de uma pessoa que vivia, né, sem pentear muito cabelo, sem muita maquiagem, que vestia qualquer roupa que via no guarda-roupa. Esse era o perfil dela. Mas a Andrea, inclusive, viu que para ela se adequar àquele ambiente e para ela chegar num objetivo que ela queria, que era de fato passar um ano junto com a Miranda, ela precisava estar de acordo com todas as regras da empresa. E essa, mal ou bem, era uma das regras. Se adequar esteticamente para se manter de acordo com o padrão estético daquelas pessoas ali. E tudo isso, todos esses pequenos detalhes, só fazia encher cada vez mais os olhos da chefe dela, da Miranda, que ao mesmo tempo que exigia muito dela, também no final congratulava ela, subindo ela de degrau em relação a outra funcionária. Por isso que
que a Andrea, por exemplo, conseguiu estar dentro de um evento grandioso, que é um desfile de moda, um evento de moda que acontece em Paris, que era o sonho da outra funcionária, mas que a Miranda viu que o perfil profissional, o perfil de agilidade, o perfil estético, o perfil comportamental, quem tinha era a Andrea, porque a Andrea conseguiu correr atrás de se adequar ao ambiente, à empresa, às demandas da chefe, à urgência que ela tinha para ela conseguir chegar lá. Isso é errado? Cara, na minha opinião, e eu coloquei isso no shorts, é o seguinte, ela estava seguindo o objetivo dela. A Andrea em nenhum momento estava sendo obrigada, ela não estava sendo forçada, ela não estava sendo coagida, ela não estava em cárcere, ela não estava ali obrigatoriamente. Ela estava ali porque ela queria estar ali. E a qualquer momento que ela quisesse sair, ela poderia sair. Era muito fácil. Inclusive ela fez isso no final. As pessoas entendem que a Andrea estava passando, inclusive ela perdeu muita coisa. Perdeu o namorado, perdeu talvez momentos com a família dela, mas por uma opção dela, por uma escolha dela. A escolha dela de passar um ano ali e conseguir currículo suficiente para conseguir emprego em uma outra revista qualquer da cidade. Então a Andrea não estava ali forçada, ela estava ali porque ela queria. E aquilo fazia ela, inclusive, engolir qualquer tipo de situação que muita gente acha negativo. Muitas pessoas, inclusive do ciclo dela, achavam negativo para ela mesma. Que era uma chefe autoritária, uma chefe que talvez sugasse emocionalmente a própria Andrea, mas ela escolheu aquilo, né? E o porquê que eu não acho que a Miranda é de fato a grande vilã dessa história. Eu coloquei isso num dos segundos shorts que eu postei, e inclusive esse short está quase batendo 300 mil visualizações agora, que a Miranda talvez não fosse a grande vilã dessa história. Bom, indo para o último evento daquela estada delas em Paris, por exemplo, a Miranda solta dentro do carro que ela conseguia ver dentro da Andrea um pouco dela mesma. Ela se via na Andrea, ela se via no fato de a Andrea correr atrás de tudo, independente de qualquer situação. Ela conseguia ver que a Andrea tinha capacidade de resolver problemas que para muitas pessoas fosse impossível de resolver, mas ela conseguia resolver. E aquilo fez a própria Miranda se enxergar um pouco na Andrea, né? Visto o patamar que a própria Miranda conseguiu chegar na história da vida dela. E um outro ponto que ninguém consegue mencionar nessa história toda, e é por isso que eu consigo concluir, no meu ponto de vista, de acordo com a história do filme, é que a Miranda não é a grande vilã. No final do filme, quando a Andrea de fato resolve sair da Runway, ela consegue entrevista de emprego em um outro jornal. E nessa entrevista de emprego, ela fica sabendo que o chefe dela, o atual chefe dela, ele ligou para o escritório da Runway, ele falou com a Emily, ele falou que a Emily inclusive foi uma pessoa muito arrogante, e depois deixou um recado para que a Miranda falasse com ele depois para pedir referências de como que ela era no serviço. E a Miranda de fato responde para esse cara duas coisas que ainda me reforça cada vez mais que ela não é de fato a grande vilã desse filme. Uma delas é o seguinte: a Miranda ela fala pro chefe dela através do e-mail que a Andrea foi a grande decepção dela dentro da Runway. Mas por que ela foi uma grande decepção? E vamos analisar um pouco essa questão, esse contexto da decepção da Miranda. A grande decepção da Miranda em relação à Andrea foi de fato porque a Andrea veio se destacando cada vez mais dentro do trabalho dela, veio crescendo cada vez mais, embora muita gente criticasse o método de trabalho da própria Miranda, mas a Andrea conseguiu crescer, ela passou por cima de todos esses problemas, ela passou por cima da chefe sendo grossa, da chefe sendo autoritária, da chefe sendo sugadora de mente, ela conseguiu passar por cima de tudo isso e chegou num patamar inclusive maior do que muitas funcionárias que estavam ali dentro, inclusive da própria colega de trabalho da Andrea, a Emily. Ela conseguiu chegar muito longe, só que chegou num topo que ela não conseguiu manter tudo aquilo e saiu. Então esse sair, né, se desligar da Runway, da forma como a Andrea fez, foi o que deu a Miranda a entender que ela foi a grande decepção dela, porque todas as demais funcionárias que chegavam lá antes não aguentavam chegar a metade do caminho que a Andrea conseguiu chegar. Então isso foi a grande decepção dela em relação à Andrea, né? Só que depois que ela fala isso, ela conclui a frase dizendo que se o cara que está entrevistando ela não a contratasse, ele seria um idiota, ele seria um tolo. Ou seja, ela ainda por cima falou que, para esse cara, que a Andrea foi tão boa, que se esse cara não a contratasse, ele seria um grande idiota, por mais que ela tenha sido uma grande decepção para mim. Só que a Andrea, pra Miranda,
ela foi muito boa, ela foi uma excelente funcionária, mas foi uma decepção porque desistiu. Porém, ela seria uma grande pessoa, uma grande profissional para qualquer outra revista, né, se ela fosse de fato contratada pelas pessoas, por outros jornais, né? Então esse cara de fato teve essa chancela da própria Miranda, dizendo que a Andrea foi uma excelente profissional, não boa o suficiente para a Miranda, né, mas boa para o mundo todo que fosse resolver contratar ela. Então, para mim, a Miranda de fato ainda continua não sendo uma grande vilã. Beleza, pessoal? Então, se vocês verem meus shorts por aí, por favor, não me condenem e não me condenem também com esse livro. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha da própria Miranda em relação ao filme O Diabo Veste Prada, de acordo com o seu ponto de vista. Beleza? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e curte para saber ainda muito mais. Beleza? Vejo vocês na próxima. Falou!